Desde que se tornou independente em 2002, Timor-Leste luta para alcançar a estabilidade política. O episódio de 2006 foi um sinal de que as coisas não iam bem. 2 anos depois, o país passou por outro momento delicado. Militares rebeldes tentaram matar o primeiro-ministro Xanana Gusmão e o presidente Ramos Horta. Xanana Gusmão escapou ileso, mas Ramos Horta foi alvejado no estômago. Passou 2 meses em tratamento médico na Austrália. A situação hoje está mais tranquila, mas os líderes da oposição responsabilizam o governo pela instabilidade. Naturalmente que quando as pessoas chegam a Timor-Leste, tem a tendência de congratular o governo pela paz e estabilidade, não? Mas, na verdade, quem garante a paz e estabilidade é a oposição, de facto, que é a Fretilin. Porque se nós quiséssemos embarcar pela mesma linha de atuação, usando da violência como instrumento político, não haveria, de certeza, paz nem estabilidade. Apesar das diferenças políticas que ainda geram violência, os timorenses acreditam no poder da representação parlamentar na reconstrução do país. Um dos projetos da mais jovem nação do Sudeste Asiático é construir a democracia com a ajuda das mulheres. A próxima eleição está marcada para 2012 e é aqui no parlamento, discutindo ideias, que os timorenses pretendem construir um futuro melhor. O parlamento de Timor-Leste é tão jovem quanto o país. Os primeiros deputados só foram eleitos em 2001, apenas alguns meses antes da independência. Hoje, os 65 parlamentares que compõem a segunda legislatura do Congresso têm o desafio de escrever as leis que ajudarão a consolidar a democracia no país. Um desses parlamentares é Davi Ximenes, deputado pela segunda vez. Na opinião dele, o Congresso e o povo timorense têm aprendido juntos a exercer os seus direitos. Aqui se vê, aqui se fala, aqui se manifesta qual é a razão de uma democracia. Desde a independência, os timorenses decidiram que as mulheres deveriam ter lugar garantido no parlamento e participar das decisões políticas do país. ONGs que defendem os direitos das mulheres conseguiram aprovar uma lei garantindo que uma em cada 4 vagas seria ocupada por uma deputada. Hoje, 19 mulheres exercem um mandato aqui no Congresso. Uma delas é a Josefa Soares. Sinto-me muito feliz porque estou a contribuir também para o desenvolvimento e o processo deste país. Mas não basta garantir as vagas no parlamento. É preciso ensinar as mulheres a participar do processo político. Num país em que um dos maiores problemas é a violência doméstica, só agora elas começam a ter seus direitos respeitados. Para isso, a Unifem, a Agência da ONU para as Mulheres, criou o programa Mulheres na Política. Elas aprendem a participar das decisões em suas comunidades, a organizar uma campanha política e a disputar uma eleição. A coordenadora do projeto, Vicenta Correia, diz que o objetivo é ajudar as mulheres a se tornarem líderes, porque elas têm necessidades e desejos diferentes dos homens. We need the women to be there as part of decision making, to represent themselves. Aos 45 anos, viúva e com 8 filhos, Josefa Caibete fez o curso de Política para Mulheres na ONU. Disputou uma eleição para ser a representante do bairro e perdeu. Mas a Josefa não desiste. Aqui em Timor diz que as mulheres não têm capacidade. E depois é que as mulheres também vão capacitar a capacidade e depois vai ser líder aqui em Timor. O aumento da participação feminina na vida política do país é um avanço importante, mas não é tudo. E conhecer os próprios direitos é o principal instrumento para que as mulheres possam se defender. Vai levar tempo, mas as mulheres agora estão mais preparadas para saírem deste ciclo. Portanto, preferem informar as organizações e nas organizações têm um melhor apoio para depois continuarem uma outra vida mais digna. A violência doméstica é um dos principais problemas aqui em Timor-Leste. Mais de 60% dos casos registrados pela polícia são de agressões e abuso sexual contra mulheres e crianças. O combate a esse tipo de crime é um desafio e passa pela mudança de mentalidade da população. Foi só no ano passado, por exemplo, que o estupro passou a ser punido com prisão.
Foi o que aconteceu com Francisca, de apenas 17 anos. Ela divide uma casa com outras garotas aqui em Dili, a capital do Timor-Leste. A rotina é bem tranquila. Preparam a comida, estudam, assistem televisão. Francisca foi violentada pelo próprio pai e ficou grávida. Foi obrigada a sair de casa e agora vive nessa residência mantida pela ONG brasileira Fundação Vida, que apoia vítimas de violência doméstica. Recuperada do trauma, a jovem mãe diz que o único desejo é aprender uma profissão. Ela quer garantir o futuro da filha. A advogada portuguesa Rita Prata está em Timor-Leste há 1 ano. Trabalha como voluntária na Fundação Vida. Aqui, as vítimas de violência doméstica aprendem a fazer valer os seus direitos, mas não é fácil. Uma das dificuldades é que, ainda hoje, tribunais tradicionais comandados por líderes locais conduzem julgamentos e aplicam punições que nem sempre são consideradas justas por aqueles que sofreram a agressão. Procuram resolver as coisas de uma forma material, procuram haver uma troca de bens materiais, dos caraus, portanto, os animais. A história de Berta, 32 anos e 2 filhas adolescentes, é outro retrato das tragédias pessoais que ainda destroem as famílias em Timor-Leste. Um dia, ao chegar em casa, Berta encontrou as 2 meninas amarradas e sendo violentadas pelo próprio pai. Ao defender as filhas, foi espancada pelo marido. Para escapar da violência, Berta fugiu de casa com as garotas e foi acolhida pela Fundação Vida. Eu pergunto o que ela acha da justiça tradicional. Usando o dialeto teto, na opinião dela, isso não é justiça. O juiz português João Felgar, que trabalha para a ONU, veio ao Timor-Leste ajudar a estruturar o sistema judiciário do país. Ele diz que os tribunais tradicionais têm o seu valor e devem ser preservados, mas confessa que ainda não se sabe como torná-los um instrumento eficaz de justiça. Cada comunidade tem os seus sistemas de justiça tradicional próprios. Têm sido feitos vários estudos relativamente a alguns desses sistemas, que são, de facto, muitíssimo ricos. Mas desses estudos que vão sendo feitos, aquilo que se encontra ou que se tem encontrado como padrão comum é que raramente respondem à satisfação das necessidades da vítima. A Fundação Vida, que acolhe vítimas de violência doméstica e sexual, é dirigida por uma brasileira. Ela administra as 2 casas em que moram 33 crianças e adolescentes com idade entre 2 e 18 anos. Aqui elas estudam, recebem apoio psicológico e qualificação profissional. Nós começamos a pensar, vamos treinar essas meninas, ter uma casa onde elas possam ter um pouco mais de independência e ensiná-las para que elas possam gerir a própria vida delas de uma forma mais independente, através do emprego, do autossustento, da profissão, e é isso que tem acontecido. Através da lei e tribunais é preciso muita educação, é preciso dar poder econômico à mulher. Quando a mulher deixa de ser dependente do homem, se há violência doméstica, ela pode, com total liberdade, abandonar a casa e deixa de estar sujeito a essa tirania. E é isso que começa a acontecer cada vez com mais frequência em todo o país. Veja só a história dessas 3 mulheres, Carolina, Joanila e Natália. Para Carolina, tudo começou há 2 anos. Ela precisava aumentar o orçamento da família e passou a vender doces. Mas o dinheiro extra e o salário do marido ainda não davam para pagar as despesas da casa e os gastos com os 5 filhos pequenos. Era preciso ganhar mais e foi a luta. Ficou sabendo de uma empresa que oferecia um tal de microcrédito. Foi até a empresa e fez um empréstimo de $75. Como não fala português, Carolina explicou em teto que usou o dinheiro para iniciar a construção desse pequeno quiosque na frente da casa onde mora, num bairro na periferia da capital, Dili.
Carolina mostrou que leva jeito como empresária. Pagou o primeiro empréstimo e já levantou mais $350. Com o dinheiro, está reformando o pequeno comércio e vai comprar mais mercadoria. Ângelo Soares é o diretor da empresa de microcrédito. A regra aqui é clara: empréstimos só para mulheres. Mas qual o motivo dessa restrição? Segundo o Ângelo, a explicação é muito simples. As mulheres são mais responsáveis que os homens, sempre pagam as dívidas e estão empenhadas em melhorar a vida da família. A empresa existe desde 2001 e tem mais de $400 mil emprestados para aproximadamente 3 mil clientes. O dinheiro é usado principalmente na criação ou melhoria de pequenos negócios. É o caso desse restaurante, que funciona numa casa alugada. A gerente é a Joanila. Ela tomou $1.000 emprestados. Vai devolver o imóvel e construir um restaurante novo num terreno da família. Atualmente, o restaurante halo bisnis, halo bota, Para pessoas como a Joanila e a Carolina, o microcrédito é uma das poucas opções para se conseguir dinheiro. Como os valores são muito baixos, os bancos comerciais não têm interesse em emprestar para pequenos empresários. Os banqueiros têm medo de levar calote, mas a experiência dos pequenos empréstimos tem mostrado que a história aqui é bem diferente. Esse salão é um exemplo de como o microcrédito tem ajudado a melhorar a vida dos timorenses. A dona do salão é a Natália. Há 6 meses ela pegou um empréstimo de $500 para comprar produtos e equipamentos novos. A clientela aumentou e a Natália decidiu pegar um segundo empréstimo de $1.000. Com o dinheiro ela vai ampliar o salão e contratar 2 funcionárias. Graças ao microcrédito, a Natália virou uma pequena empresária. Não corta muito não, hein, Natália? Aos poucos, o país vai entrando nos eixos, mas isso não significa que o povo deixará de ter as suas inquietações, como num passe de mágica. É preciso encontrar formas, sem violência, para expressar tudo o que aconteceu nessa terra. Em Dili, por exemplo, isso começa a acontecer com o surgimento da primeira geração de artistas do Timor-Leste. Esse antigo museu, construído pelos indonésios, virou um centro cultural e está ajudando a despertar o interesse pelas artes em muita gente. O projeto começou em 2003. Aqui, jovens carentes aprendem fotografia, música, artesanato e pintura, como esses adolescentes que estão recebendo as primeiras aulas e também sonham um dia em apresentar o seu trabalho aqui na galeria. Um deles é o Evangelino, de 16 anos. Em Tétum, ele explica que desde criança sabia que tinha talento, mas não havia uma escola de artes no país. Quando soube que poderia ter aulas de pintura, veio correndo se matricular. Praia, do mar. O idealizador do projeto é o americano Johan York, que também é o diretor da primeira novela do Timor-Leste. Ele lembra que quando chegou ao país há 10 anos, as pessoas estavam tão traumatizadas que não tinham a chance de rir, de dançar, de fazer algo divertido. The youth in the whole country who are inspired by what's happening here. Assim como na pintura, foi só depois da independência em 2002 que os timorenses conquistaram o direito de fazer literatura, teatro, música. Melchior Fernandes é um dos artistas mais populares do Timor-Leste. Ele não fala português. As músicas são sempre em inglês e tétum, a língua local. Essa que você acabou de ouvir fala das famílias separadas por causa da crise de 2006, quando mais de 60 mil pessoas foram obrigadas a fugir da capital, Dili. Eu pergunto o que ele pretende ao fazer música. Melchior explica que, ao escrever a letra de uma canção, está contando a história do Timor-Leste. Daqui a 20 ou 30 anos, diz ele, as novas gerações vão escutar essas músicas e dizer: havia um conflito, e todos vão poder analisar e entender que as pessoas estavam sofrendo. Because people are suffering at the time. Santusan au celula con